17º Campo Agroacelerador Cooperja. Sonhar individualmente, realizar coletivamente. Sejam todos bem-vindos ao 17º Campo Agroacelerador da Cooperja. Estamos aqui com o nosso segundo painel tecnológico com os nossos amigos da Agrise. Conversamos a partir desse momento com o nosso amigo, o Fernando Hart, ele que é coordenador técnico comercial da Agrise. Seja bem-vindo, Fernando. Olá, boa tarde para todos. Muito obrigado aí pelo convite da cooperativa, né? Oportunidade de estar participando aí desse evento. Estamos aí à disposição. Também está conosco o Jonas Acorde, ele que é do município de Sombrio, produtor, risicultor da localidade de Morro da Canoa. Seja bem-vindo, Jonas. Sim, boa tarde, Laura. Para mim é um prazer participar desse bate-papo aí, né? Para ajudar, contribuir, somar alguns conhecimentos. Certo. Só para se ter uma ideia, no ano de 2018, os drones, a aplicação, toda a sua movimentação no Brasil, trabalhou com valores da quantia de 300 milhões de reais. E esses equipamentos na agricultura ganham cada vez mais mercado e popularidade no agronegócio brasileiro. Aqui no 17º Campo Agroacelerador da Cooperja, conversamos com o Fernando, também ainda com o Jonas, Agricultura 4.0, drones, estudos de caso são os cases de sucesso, né? Unidade Operacional de Proteção de Cultivos Agrise Cooperja. Fernando, fique à vontade. Então, vou colocar a apresentação aqui para a gente falar um pouquinho, apresentar aí os trabalhos que a Agrise vem fazendo juntamente com a Cooperja aí, no sul do estado, né, Rio Grande do Sul também, um pouco dessa tecnologia aí que é os drones de pulverização. Então, o nosso tema para essa tarde de conversa aí é Agricultura 4.0, drones, um estudo de caso, né? A Unidade Operacional de Proteção de Cultivos Agrise Cooperja. Então, né, uma breve introdução. Quem é a Agrise? A Agrise é um agtech, uma empresa de tecnologia para o agronegócio, especializada na prestação de serviços de proteção de cultivos através de drones, né? Me apresentando, o Alaor já me apresentou brevemente aí no começo. Então, eu sou coordenador técnico e comercial na Agrise, de formação técnico-agrícola, executor em aviação agrícola e graduado em gestão de agronegócios. Gostaria de mencionar aqui também a nossa equipe da unidade piloto, né, de proteção de cultivos na Cooperja, que é o Micael, líder de unidade operacional, piloto e formando em agronomia, e também o Igor Lazarim, que é o piloto técnico agrícola e também formando em agronomia. Não estão presentes aqui no nosso bate-papo, mas eles que estão no dia a dia aí na cooperativa, atendendo os produtores, é com ele que o Jonas tem tido o maior dos contatos. Então, só para mencionar aqui essas duas pessoas bastante importantes aí no contexto todo, né? E o Jonas, que é o convidado aí da tarde. Então, só para introduzir um pouco do que a gente vai estar falando nessa tarde, né? A ideia é mencionar um pouco dos cases, dos trabalhos que a Agrise vem desempenhando, a partir desde a inauguração da unidade operacional no sul do estado. Então, foram feitos vários trabalhos de aplicações de herbicidas, fungicidas, inseticidas, em diferentes culturas. Então, a gente vai mencionar brevemente um pouco desses trabalhos, dos resultados que a gente vem colhendo e como o produtor tem percebido esse trabalho. Vamos começar com a aplicação de herbicida, é isso? Isso, O que eu gostaria de reforçar aqui o convite, né, para o pessoal,
tem a apresentação também do Gustavo, referente à tecnologia de aplicação, que para todos que tiverem, né, a oportunidade de assistir, eu acredito que ela é uma apresentação bastante até introdutória para essa apresentação que eu vou estar fazendo agora, que ela vai justamente nos conceitos da tecnologia de aplicação, explica tecnicamente o funcionamento, né, do baixo volume oleoso. Então, é uma apresentação que ajuda bastante na compreensão do que é o trabalho que a gente vai apresentar agora na sequência, né? Então, tudo começou com a inauguração da unidade piloto, a Grise Copérgia, no dia 18 de dezembro de 2019. A gente teve a participação aí de muitos produtores. Foi dado a largada aí nesse momento a essa parceria aí com os atendimentos a campo, né, aos produtores. Ilustrando um pouco a aeronave, né, em decolagem. Essa imagem aqui, ela mostra um pouco de como foi a atuação na safra passada. Hoje a gente está já no segundo ciclo de trabalhos, né, nessa parceria. Então, esse mapa aqui ilustra um pouco de como foi a atuação da Agrise na primeira safra de trabalhos, né? Então, esses pontos brancos, essas áreas brancas no mapa, elas são as áreas que foram atendidas aí com o serviço. Então, né, o mapa do sul do estado, então a gente pode ver aqui um pouco de como foi a distribuição dos trabalhos realizados. Então, estamos fechando aí aproximadamente 2.000 hectares de produtores aplicados, né? Isso não é o número só do sul do estado, e sim com trabalhos que a Grise também desempenhou em outras regiões. Então, algumas imagens aqui para ilustrar como as áreas, né, o perfil das áreas que foram atendidas, né? Desde grandes propriedades até propriedades menores, de diferentes graus de dificuldade operacional e assim por diante. Então, a gente subdividiu os cases em diferentes categorias, né? Sendo herbicida, fungicida e inseticidas. Cada categoria de defensivo, também a gente vai mencionar trabalhos em diferentes culturas. Então, aqui mostra um pouco dos trabalhos de validação feitos a nível experimental. Aqui é uma testemunha que foi coberta, protegida com uma lona, para que a gente pudesse avaliar a eficácia de aplicação. Então, aplicação de glifosato em dessecação de lavoura. E ao lado aqui a gente tem a coleta dos papéis hidrossensíveis que mostram a deposição de gotas. Ainda falando dos protocolos de validação, aqui a gente tem alguns trabalhos feitos de validação da tecnologia de herbicidas a campo. Em especial, a gente fala do Loyant, tratamentos feitos a 10 litros por hectare, na dose de 1,4 litros. Então, aqui as imagens mostram claramente a eficácia que a gente obteve com esses tratamentos na ocasião. Aqui é um case de um produtor de Massaranduba, o Ivandro Baumann. Ele também, inclusive, é colaborador aqui na Grise. E então a gente teve também a mesma prática de cobrir uma pequena parcela da lavoura com uma lona, e para poder observar como que ficaria a área tratada em comparação, né, com essa testemunha. Aqui a gente tem um case que é um produtor que fez o ciclo completo nesta safra, ainda no norte do estado, com aplicação de drone. Então, é um produtor que ele dependia de terceiros para a execução do serviço na propriedade, ele não tem, né, equipamento,
que é o seu Luizinho Vacelai. Então, a Grise fez 3 intervenções na lavoura dele. A primeira foi a de dessecação, com glifosato, seguido de uma aplicação de herbicida pós-emergente. Na ocasião, Loint mais que Fix mais Actara foram os produtos utilizados. E também foi realizada ainda uma aplicação de fungicida no final do ciclo, em período de florescimento. Então, pelo sorriso no rosto do produtor lá, ficou satisfeito com o trabalho, né, Fernando? Ficou, sim. E essa imagem maior no slide, a gente sempre gosta de utilizar ela nas apresentações, porque quando se trata de aplicação aérea, da aviação agrícola, do próprio drone, né, o que se questiona muito é a questão da deriva, né, que é o produto aplicado fora do alvo, né, que no caso é a lavoura. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra a assertividade da tecnologia em relação à área aplicada. Então, esse gramado do produtor verdinho aqui, ele já estava aqui no dia da aplicação. Então, com um planejamento adequado de altura de voo, tamanho de gota, direção das faixas de aplicação, a gente conseguiu esse controle da deriva, né? Então, a gente pode perceber que não teve nenhum prejuízo aí para o gramado do produtor, que caso tivesse alguma mínima gota, quantidade de gotas depositado nessa área, com certeza ele não teria mais o gramado hoje. Lembrando que nesse painel estamos com o Fernando Hart, coordenador técnico comercial da Grise, e também com o nosso amigo produtor e risicultor lá de Sombrio, o Jonas Acorde. Aliás, Jonas, pode ficar à vontade para fazer suas perguntas. Ok, estou acompanhando aí a conversa, estou gostando. Está gostando do assunto? Fernando, pode continuar. Tá bom? Certo. Você já tinha visto, Jonas, algum resultado de aplicação de herbicida? Já tinha acompanhado alguma aplicação de herbicida com drone ou só fungicida mesmo? Eu só acompanhei do fungicida, Fernando. De herbicida ainda não conheço. E o que você achou dos resultados aí até então? Tu diz dos que eu fiz ali Não, dos resultados que eu mostrei aqui um pouco, né? Basicamente, alguns herbicidas pós-emergentes e glifosato. Achei bem interessante, né, essa aplicação de dessecação aí com glifosato, né, que definiu bem aí a área dessecada com a área verde, né, e ficou bem, a aplicação também ficou boa, ficou bem uniforme, né, não tem falha, né, achei bom. Legal. Aqui vale ressaltar nesse caso, né, que a direção de voo, ela não foi em paralela com a área de risco, né, que seria o gramado. Caso a direção de voo fosse na paralela, então provavelmente a gente não teria essa mesma condição de controle de deriva, né? Então isso tudo são planejamentos prévios que têm que ser feitos para que a gente consiga oferecer essa segurança na aplicação. E outra observação nesse caso aqui que o produtor fez foi de que a velocidade de controle das plantas daninhas, ela foi maior do que nas outras experiências que ele tinha de dessecação com aplicações em alto volume. E isso vai de encontro com o que a pesquisa científica também tem mostrado, né? Quanto a gente concentra mais o produto na gota, caudas menos diluídas, elas tendem a ter um efeito melhorado em relação a caudas com maior diluição. Aqui só mencionando rapidamente alguns outros casos, né, de aplicação de herbicida. Aqui nesse caso foram utilizados herbicidas Clincher e Loint. Pode ver a lavoura também com um controle muito bom de plantas daninhas. O nível de infestação de sagitária e de capim-arroz, né, do canevão, era bastante elevado nessa área, e a gente conseguiu um bom controle aí com essa mistura. Esse é um case do Alto Vale, onde a gente fez a aplicação de igual em lâmina de água, né, que é uma técnica que em alguns locais ela está sendo retomada por alguns produtores por necessidade, né, pela dificuldade de se controlar o arroz vermelho.
Então, o drone, para essa modalidade de aplicação, ele também teve uma eficiência muito grande operacional, né? Porque a gente tem a facilidade de trabalhar com gotas grossas, então o risco de deriva é praticamente nulo para esse modal de aplicação na forma com que o drone consegue aplicar, né? Gotas extremamente Essa imagem grossas. também, Fernando, se me permite, essa imagem também é interessante para demonstrar e ilustrar para os nossos amigos produtores a logística em termos de técnicos, também ainda de equipamentos, o que envolve o atendimento da Grise, né? Perfeito, bem observado, Alaor. A gente tem, né, o veículo que é usado para transporte da equipe, do equipamento, ao fundo uma tenda, né, para proteção contra dias muito ensolarados, a infraestrutura de bateria, os tanques para preparo de calda, a base RTK, né? Então aqui consegue mostrar brevemente um pouco do que é a infraestrutura necessária para a gente poder oferecer esse serviço para o produtor. Muito bem, pode prosseguir. Então, falando, né, da parte de herbicidas em arroz, a gente está em constante aprimoramento dessa técnica. O modal de aplicação através de drones é bastante novo, então certamente aplicações através de drone de herbicidas em arroz, somos pioneiros no estado e tem muito trabalho a ser feito, né, de aprimorar essa técnica para que cada vez ela se torne mais segura e de melhor eficiência, né? Existem vários produtos no mercado, a gente teve experiência com alguns produtos, experiências bem-sucedidas, no entanto, né, a mentalidade da empresa é de buscar constantemente esse aprimoramento. Então, algumas das vantagens que a gente já pôde observar e pode mencionar aqui é a alta uniformidade da aplicação. Então, reduzindo e até eliminando a fitotoxidez. Porque em aplicações através de chupa-cabra, é bastante comum a gente ver a campo fitotoxidez decorrentes de sobreposição de barra. Às vezes o produtor tem quadras pequenas que acaba não conseguindo fazer um perfeito fechamento da área com a barra. Em algum ponto ela vai sobrepor, então ali vai estar tendo uma dose aplicada superior ao desejado, né? Então isso pode causar queimaduras na planta. Além da própria variação de velocidade do equipamento em função do solo, né? Um ponto de solo mais mole, às vezes onde o equipamento tem até possibilidade de encalhar, muitas vezes a quantidade aplicada ela não é homogênea na área. Então, com a aplicação através de drones, a gente percebe uma uniformidade muito grande da aplicação. Um baixo risco de fitotoxidez também pelos óleos, tanto óleos vegetais ou minerais, né, em função da utilização de gotas finas e uniformes. Então, é um ponto bastante polêmico que daria para a gente discutir bastante aqui, a parte de utilização de adjuvantes, né? Existe uma gama muito grande de adjuvantes no mercado que, né, vem para ajudar aí, mas precisa ter muito critério na escolha desses produtos. Mas com a utilização de gotas homogêneas, extremamente finas, a gente não tem aquela concentração de óleo em um único ponto da folha. Então, isso faz com que o risco de deriva ele seja bastante inferior se comparado a aplicações com bicos hidráulicos, com grandes volumes, onde muitas vezes se trabalha com gotas muito grossas, né? Então, essas gotas grossas, elas fazem uma concentração em um único ponto da folha muito grande, que é o que pode causar essa fitotoxicidade. Então, eliminação da quebra de máquinas, né? Que é comum em algumas situações aí de lavoura, e em alguns casos a gente também consegue observar um aumento de rendimento operacional, se comparado às aplicações de chupa-cabra. Isso falando principalmente do herbicida. Muito bem. E, Fernando, nessa questão da quebra do maquinário, principalmente no tocante ao arroz. Perfeito. Principalmente, né? A risicultura tem essa característica aí única, né? De solo inundado. Então, a quebra de máquinas ela é um risco maior do que em outros cultivos de sequeiro, né? Onde o esforço
maquinário, o desgaste do maquinário acaba sendo menor do que no cultivo do arroz. Aqui é um slide para mostrar um pouco, né, os cuidados e aprendizados com a tecnologia. Na primeira imagem, a gente tem aqui uma situação que a gente observou durante uma aplicação de dessecação de resteva, de arroz. A gente fez alguns voos de teste com uma gota extremamente grossa, para avaliar o desempenho a campo. E o que a gente percebeu? À medida que eu engrosso muito essa minha gota, a faixa efetiva de aplicação, ela se reduz. Então, quando eu trabalho com uma gota fina, extremamente fina, eu tenho uma faixa de aplicação de 4,5 metros. E aí a gente fez o quê? A gente engrossou essa gota, saímos de uma gota de 120 micras para uma gota de acima de 300 micras. Então, o que aconteceu é que a faixa efetiva de aplicação, ela se reduziu e ficou essas marcas, né? Então, como vocês podem observar, essas marcas aqui foi onde teve uma menor concentração do produto. Então, é um aprendizado que ficou. A utilização de gotas grossas, ela não é habitual no drone, né? O glifosato, que é o produto que foi aplicado nessa situação, ele permite a utilização dessas gotas grossas com boa eficiência na maioria dos casos. No entanto, a gente tem esse aprendizado. E também essa característica de comportamento, né, da faixa de aplicação, ela também pode ser observada se a altura de voo da aeronave for inferior à altura recomendada. Então, hoje, para eu ter uma entrega de uma faixa de 4,5 metros, que é o que a tecnologia que a Grise vem operando entrega, a gente precisa estar seguindo a altura de voo de 3 metros. Né? À medida que eu vou baixando a altura de voo da aeronave, a gente precisa também considerar uma faixa menor. Então, só uma atenção no momento de configurar os parâmetros de voo. E aqui uma outra aprendizado que ficou dos trabalhos é justamente com a questão de bordaduras, né, que até o Gustavo também mencionou na apresentação dele, de tecnologia de aplicação. Então, isso aqui facilmente, com cuidados no mapeamento e na configuração de bordas da lavoura, a gente consegue estar fazendo essa correção. Mas, aqui nesse caso, a gente manteve um afastamento grande das bordaduras, então a aeronave ela veio até essa linha vermelha, e ela fez a mudança de faixa para seguir a faixa seguinte. Então, ali ficou uma pequena falha. Então, observando esses pontos, né, identificando as formas de melhoria, a gente já conseguiu, para as aplicações seguintes, eliminar totalmente esse problema. Então, falamos bastante de herbicida, sobretudo, né, mencionamos alguns casos aí do norte do estado, para poder enriquecer um pouco o nosso debate. E aí, eu queria chamar o Jonas aí para a gente falar um pouco do fungicida agora, que é um dos principais mercados aí que a Grise vem atuando, né? É onde a procura pelo serviço ela é maior, em função principalmente da questão do amassamento, né? Que o equipamento tratorizado acaba gerando. Então, Jonas, se puder contar um pouquinho para a gente aí de como é que foi essa história, como você se tornou cliente da Grise. Eu até coloquei aqui, né, escrevi que tudo começou lá com o sorteio, na inauguração, foi sorteado com 5 hectares, né, e foi aumentado para 2, aí a Grise foi lá, fez essa aplicação para ti, dos 7 hectares, e aí você gostou do serviço e puder contar para a gente como é que foi daí para frente? Tudo começou naquela vez que vocês fizeram um trabalho de divulgação ali, né, junto com a cooperativa. A gente participou daquele dia de campo lá, que vocês convidaram o pessoal. Aí a gente já também conhecia nas outras edições do CDC, né, o drone.
despertou interesse e aí naquele dia eu fui contemplado aí com um sorteiozinho de aplicação de 5 hectares, né? Aí nessa ocasião até você esteve lá, né, na minha propriedade, aqui, né? E aí a gente se conheceu e tal, você que trabalhou, né, na aplicação ali junto com outro rapaz na época. E a gente começou e vimos que era bom. A aplicação foi feito os testes, né, com o papelzinho hidrossensível, foi feita uma avaliação, ficou boa a pulverização. E tivemos aonde foi feito com drone e aonde foi feito com o trator chupa-cabra, praticamente não teve diferença, assim, a gente não, porque também foi um ano bom de safra, né, todos os 2 quadros que a gente aplicou foram bem. Mas a gente viu que o caminho esse ano era já aumentar essa quantidade de pulverização com o drone, porque o drone ele é uma pulverização boa, ela é eficiente e ela, além de não ter o esmagamento do arroz, né, que acaba tendo um certo custo, né, esse esmagamento. E também é interessante porque a gente, o agricultor, o risicultor, ele já vem meio assim cansado no final da lavoura, ali, né, nas últimas aplicações. Ele já não aguenta mais de tanta carga de agrotóxico e ver o chupa-cabra, né? Dá uma aliviada para a gente. Sim. Mas tu entendeu como é que eu quis dizer, né? Sim. E sobrando até um tempo para a gente poder arrumar outras coisas na propriedade, né? Tendo uma parceria dessa, uma empresa que preste um serviço bom, de qualidade, a gente sobra um tempo para fazer outras coisas dentro da propriedade, que às vezes é meio apertado, né? Porque a janela de aplicações são sempre a melhor hora do dia, né? E então acaba sendo bom nesse sentido que pode até reduzir um pouco de mão de obra, né? Na questão de quem faz as aplicações do herbicida, né? Já mais no cedo, né? Que é a minha ideia. O ano que vem a gente conversar antecipado, né? Fazer umas programações aí e já pulverizar os herbicidas também, né? Não só os fungicidas, agora igual a gente fez no final, para a gente poder se organizar melhor, né? Sobrar mais tempo na propriedade para poder pensar a propriedade, porque senão a gente também fica só na função e não consegue sobrar um tempo, né? Então, nesse sentido, eu acho que vai ser interessante. A aplicação, ela, a princípio, assim, parece que ela é cara, parece que é um valor até, parece que é bastante, mas se a gente analisar também o custo do que a gente tem de mão de obra nossa aqui, e o trator chupa-cabra, eles também são um custo alto. É porque a gente, às vezes, não bota isso tudo na ponta da caneta, né, como se diz. Então, eu estou otimista para o próximo ano aí, e a gente torce que a empresa de vocês consiga ampliar o número de aeronaves aí para ficar voando para nós aí, e que a gente, quando precise do serviço, que a gente esteja, assim, sempre à disposição, né, os serviços de vocês. Eu estou vendo que esse ano a agenda ficou apertada, né, porque bastante gente queria fazer as pulverizações, e aí vocês também não têm muitas aeronaves voando ainda, né? São Exatamente. 2, né? E ainda teve alguns acidentes de percurso aí, que acabou ficando uma só, né? Mas eu acredito que vocês estão se organizando, a gente já soube que vocês vão melhorar, vão fazer mais equipes de trabalho, né? Com mais drones trabalhando, aí vai ficar bom. Vai aumentar para nós a demanda de vocês, né? E para nós vai ficar legal isso aí. Agora, Jonas, na sua propriedade, você já tinha imaginado
algum dia aí no Morro da Canoa Sombrio que veria um equipamento como esse fazendo trabalho aí na sua área? Não, não imaginava, não. E foi bem rápido isso, né? Foi uma novidade que surgiu aí, deve ser o quê? Uns 2 ou 3 anos, né? E já se encaixou, né? Já se emplacou, né? E vai dar certo. A gente viu que é o caminho. A gente não vai deixar de usar o nosso chupa-cabra tradicional aí, né? A gente precisa dele para a semeadura, né? Da semente, dos fertilizantes, algumas dessecações, né? Mas o drone, ele vai ser uma ferramenta muito importante para nós. Ele é já hoje, né? Para a gente facilitar as nossas aplicações, não é uma hora de aperto, né? Ele até... Porque ele consegue um pouco mais de velocidade na aplicação, eu vi. Ele não tem buraco para passar, não tem taipa para pular. É bem mais fácil de trabalhar com ele. Sim. Então é isso aí. Fernando, pode prosseguir. Não, é isso mesmo, Jonas. Eu acho que a intenção da Grise não é que o produtor deixe de usar o chupa-cabra, a tecnologia que está aí, que serviu tão bem até hoje, que vai continuar servindo, sem sombra de dúvidas, né? A ideia da cooperativa, quando se uniu à Grise aí, foi trazer mais uma alternativa, né, para o produtor cooperado, para a região. Então, é isso que a gente, né, tem muita alegria de ver que a gente está conseguindo entregar o que a gente se propôs lá atrás, né? De dar mais uma alternativa, né? Então, vai continuar tendo espaço, né, para todos os métodos de aplicação existentes, né? Então, hoje, o produtor, para aplicações, né, em determinados momentos, ele tinha essa necessidade de um aplicador aéreo. E o avião, a gente sabe que tem as suas restrições, né, sobretudo em algumas regiões do país. Então, o drone, ele caiu como uma luva realmente para diversas situações. E aí, em relação ao seu comentário, em questão ao agendamento, às grandes procuras, né, então, a gente ficou bastante contente, assim, com a procura que o serviço teve nessa safra aí. A maioria dos produtores que a gente conseguiu atender foram produtores que já tinham feito o serviço na safra passada, como foi o teu caso, que já conheciam, né, o serviço em si, já tinham presenciado dentro da própria propriedade. Então, esses produtores acabaram se antecipando e fazendo as reservas antecipadas, né? Então, foram os produtores que conseguiram um número maior de aplicações, né? Então, sim, a proposta aí é a gente estar ampliando a estrutura de atendimento, porque a gente sabe que um serviço de atendimento, né, na lavoura, ele tem essa característica aí de não poder esperar, né? A lavoura não espera, o produtor não espera, a praga não espera, então precisa-se ter uma infraestrutura boa o suficiente para atender quando for necessário. Fernando, por favor, repasse o recado do nosso amigo produtor Jonas de Sombrio, a direção aí dos nossos amigos da Grise. O pessoal está existindo a demanda, está esperando mais serviço, mais drones aqui na nossa região, Fernando. Não, com certeza, a gente a empresa está ciente disso e estamos buscando aí formas de cada vez mais viabilizar esse atendimento aí. Porque a tecnologia, ela tem, né, falando um pouco do negócio da Grise em si, hoje na agricultura a gente tem um pico de demanda que é as safras, né? Então, dos meses de dezembro até início de março, aí, a procura ela é muito grande pelo serviço, né? No entanto, passado esse período, na cultura do arroz, que é o carro-chefe do sul do estado, é o carro-chefe da cooperativa, essas demandas elas reduzem bastante, né? Então, aí entra o desafio da Agrise como empresa em conseguir viabilizar, né, rentabilizar toda essa estrutura de equipamentos, veículos e pessoas ao longo do restante do ano, né? Então, aí tá um ponto que a gente vem buscando aí, junto com a cooperativa, encontrar formas de se viabilizar ainda mais, né? E como o Jonas comentou, o interesse dele em fazer também aplicação de herbicida, a gente fica muito contente, porque aí é uma forma de eu otimizar esse recurso, né? Que é um equipamento tão caro, de tanta tecnologia, ao longo de mais meses do ano aí.
O equipamento consegue trabalhar à noite? Ainda não, né, Fernando? Consegue trabalhar à noite. Eu vou falar um pouquinho à frente aí. Sim, fica à vontade. Então, a gente comentou dos herbicidas, falamos um pouco do caso do fungicida, né, com o Jonas, que foi as aplicações que ele recebeu lá na propriedade dele. Então, falar um pouquinho aqui agora da parte de percevejo, parte de inseticidas. Então, essa é uma aplicação que a gente vê também com muito potencial, né? A percepção de valor por esse serviço específico de controle do percevejo do grão no arroz é bastante grande, porque é uma praga de final de ciclo, né? A partir do florescimento até maturação da lavoura, é um inseto que está ali incomodando e gerando estragos bem significativos, né? Então, muitas vezes o que a gente acompanha é que o produtor, a partir de um determinado ponto da lavoura, né, o dano mecânico da entrada de um chupacabra é tão grande que ele simplesmente não entra, né? Sabe que a praga está ali danificando o grão, mas ele não tem coragem de entrar com equipamento porque o dano mecânico também é muito grande. Então, aqui a gente mostra um pouco dos trabalhos de campo. Foram feitas inúmeras aplicações como essa, né, no sul do estado, também no norte. Então, aqui a gente usa uma tela improvisada, aí a gente faz a coleta de insetos vivos, posiciona na lavoura, numa posição estratégica, que é a posição real, né, que os insetos se encontram, né. Ali um papel hidrossensível para a gente avaliar a questão de deposição de gotas. Então, esse método, né, já é utilizado, né, em larga escala na aviação agrícola, né, que são as gaiolas ou as telas. A gente consegue já avaliar a eficiência da aplicação em campo, né? Então, essa técnica ela é usada para avaliação de eficiência em percevejos, lagartas, a própria aplicação de mosquito, né, em controle de pragas urbanas, também se utiliza essa metodologia. Então, a gente vê que, por parte dos produtores de semente, existe uma procura bastante grande por esse serviço, porque uma vez que o grão foi perfurado pelo percevejo, é um grão que ele perde muita qualidade, né? Tanto comercial, né, como alimento, tanto, né, muito mais ainda para a produção de sementes, né, que é um grão que vai ter uma qualidade bastante prejudicada. Então, um cuidado que a gente sempre reforça, né, junto com a cooperativa, no momento de posicionar o produto, no momento da aplicação, reforçando sempre o produtor, é a escolha, né, de que produto está sendo aplicado nessa situação. Em função principalmente da questão da carência. Muitas vezes o ataque dessa praga ela acontece já em fases avançadas da lavoura. Então, se eu não escolher o inseticida adequado, que tem um período pequeno de carência, eu posso estar, né, colocando aquela lavoura em risco de contaminação, né? Então, a carência ela sempre tem que ser inferior à previsão de colheita da área, para eu não estar colhendo de produto. Então, mencionar aqui um pouco da tendência, né, da Agrisa, da tendência da tecnologia dos drones, da própria aviação agrícola, de se buscar cada vez mais a redução de volume, né? Aumento de eficiência operacional e aumento de eficiência agronômica. Baixo volume é sinônimo de eficiência operacional e eficiência agronômica. Então, existe um tema um tanto polêmico aí, né, sobretudo a questão dos volumes de aplicação, né, aqui na nossa região predominam as aplicações terrestres, então o produtor está habituado com volumes grandes de cauda. Então aqui eu trouxe o exemplo do bicudo do algodoeiro, que é uma praga aí, principal praga da cultura do algodão, aí São Paulo para cima, Brasil Central. Então, o que a pesquisa conseguiu mostrar ao longo do tempo, a prática, é de que, com inúmeras tentativas de controle dessa praga, com volumes de 40, 50 litros por hectare,
não tiveram sucesso, aplicações foram para 20 litros, começou a melhorar, e os melhores índices de eficiência de controle dessa praga hoje, no algodão, são com volumes de 2 a 5 litros por hectare, no ultra baixo volume. Então, hoje aplica-se Malathion, né, muitas vezes puro, né, então com 2 litros por hectare. Então, qual que é o segredo de um volume tão baixo, em 10 mil metros quadrados, conseguir obter uma eficiência tão elevada de controle? Então, na apresentação do Gustavo, vocês vão ter a oportunidade de assistir também, ele explica bem, né, essa matemática de fragmentação das gotículas, mas basicamente o segredo é trabalhar com gotas extremamente finas, gotas de 20 a 50 micras, que são as gotas que vão ter a eficiência de controle para essa praga, gotas protegidas em óleos ou produto puro, que vai ser uma condição onde a gota, apesar de ela ser extremamente fina, ela não vai ter evaporação. Então, esse é um dos segredos de se conseguir uma eficiência tão alta com volumes tão baixos, né? E assim também é um desejo da Grise, né? Continuar avançando em pesquisa e validações para, se cada vez conseguirmos trabalhar com volumes menores, que o produtor sai ganhando, todos saem ganhando aí com isso. Tá aí a aplicação noturna, seu Laor. Sim. A gente teve uma demanda bastante grande de aplicação noturna na última safra, no sul do estado. A gente teve, infelizmente, aí um final de ciclo, já era março, as lavouras muito próximas de iniciar a colheita. Apareceu aí na região a lagarta da panícula, uma lagarta muito agressiva que fez prejuízos bem significativos em várias lavouras. Infelizmente, então, essa lagarta ficou famosa aqui na região, Fernando. Você conhece ela aí também já? Sim. Então, ela corta a raquis, né? A raquis, e em alguns momentos ela chega a cortar até a panícula por completo. Então, a perda é bastante rápida, né? E elevada. Então, nesses casos, né, conhecendo a fisiologia, né, do inseto, a gente viu que a melhor forma de se ter altas eficiências de controle seria com aplicações noturnas, que é o momento que ela sai da base da planta e vai se alimentar. Então, é onde se tem a maior facilidade de se atingir o alvo, né? Então, agora, Fernando, observando a imagem ali do drone trabalhando à noite, vocês têm de avisar nossos amigos da Grise, aos veículos de comunicação da região, quando acontece esse tipo de aplicação noturna com o drone, para alertar as pessoas de que não se trata de nenhuma aproximação de extraterrestres na nossa região, né? Porque a imagem ali pode impressionar alguns e confundir, né? É verdade, a gente brincou com isso várias vezes também, durante as aplicações aí. A gente sempre torce para que ninguém fique com medo e queira buscar a espingarda e dar uma investida contra o objeto estranho voador, né? Mas impressionante, impressionante. A tecnologia chegando no campo, né? Então, é um momento de aplicação que eu, como técnico da área, particularmente gosto muito de operar nessas condições, porque a gente tem condições ambientais que favorecem muito uma boa aplicação, né? Alta umidade do ar, temperatura amena, geralmente menos presença de vento do que no período da tarde. Então, a gente tem tido aí eficiências muito boas nas aplicações realizadas nesse momento, né? Que maravilha, que maravilha. Falando então um pouco de outras culturas, aqui a gente tem o caso da dessecação pré-colheita de soja. Não foram feitos muitos trabalhos nesse sentido, né? Foram trabalhos em pequenas áreas, aí mais a caráter de conhecer o desempenho dos produtos nessa baixa vazão. E a gente traz aqui um pouco dos resultados que foram bastante animadores, né? Um dos trabalhos foi feito aqui no norte do estado, na fazenda Limoeiro, onde se aplicou o glufosinato, que é o Finale, numa vazão de 15 litros por hectare,
Então, essa aqui é a área antes da aplicação e aqui é a área pós-dessecação, né? E aqui temos uma outra área direita, que é do seu Eric e do Delvar Teixeira. Eu coloquei Araranguá ali, mas até não tenho certeza se é Araranguá realmente o município, acho que sim. E lá foi aplicado um outro produto, um desfoliante, né, um dessecante, que é o Reglone, a base de quat, uma vazão um pouco maior. E ambos as duas aplicações tiveram uma eficiência muito grande, né? Ambos os produtores tiveram também partes da área dessecada com altos volumes, né? E que eles relataram assim que não se percebeu nenhuma diferença onde se utilizou baixa vazão e onde se utilizou a alta vazão, né? Comprovando que a baixa vazão ela é sim muito eficiente. Então, é uma prática que nem sempre ela é necessária, né? A gente não está aqui recomendando dessecação pré-colheita. Muitos anos aí, tem anos secos aí que não é necessária essa prática, mas, sobretudo, aí anos chuvosos, como é o que a gente está tendo agora, muitas vezes uma técnica dessa é o que salva a lavoura, né? Permite a colheita antecipada. Fungicida em banana. A gente vem desempenhando alguns trabalhos em banana, principalmente no norte do estado. Tivemos alguns poucos trabalhos também no sul. No entanto, a gente tem tido maior dificuldade aí de operar a nível comercial em função de relevo aí dos bananais, né, da região sul catarinense. Muito declivoso, então oferece um custo operacional e um risco, às vezes, que bastante elevado, que faz com que a tecnologia ainda não tenha se viabilizado. Então, mostrando um pouco, né, da aplicação, da cobertura, que são aplicações com 12 litros por hectare, logo após a aplicação, né, 30 minutos após e 1 hora após. Então, vê que com 12 litros por hectare, a cobertura foliar de produto, né, que produto mais óleo mineral, fungicida mais óleo mineral, a cobertura ela foi total na folha. Dessecação, buva, né, plantas de difícil controle, também ótimos resultados. Então, falando então dos tratamentos fitossanitários, né, como um todo. Hoje, assim, a tecnologia de aplicação, ela está aí, ela tem, né, muitos pontos que ela tem se mostrado excepcional, tem pontos ainda que a gente está fazendo os ajustes, está se buscando o conhecimento necessário para isso, mas a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui, né, nessa parte da apresentação, é de que o sucesso de uma lavoura, o sucesso de uma aplicação, ela depende de muita coisa, né? Então, não basta uma boa empresa realizar uma boa aplicação, né? Um produtor caprichoso realizar uma boa aplicação. Depende, né, de se conhecer o estágio de desenvolvimento das plantas daninhas, a condição de umidade do solo no momento da aplicação. Falando de arroz, né, controle de planta daninha, o momento de entrada da lâmina de água, a manutenção dessa lâmina de água, como ela é feita, a efetividade dos produtos que estão sendo utilizados, né? Conhecer o que cada produto pode entregar. Às vezes a gente espera do produto mais do que ele realmente tem capacidade de entregar. Então, conhecer as espécies, né, resistentes. Muitas vezes a gente já tem um banco de sementes de plantas daninhas que são resistentes a um determinado mecanismo de ação dentro daquela área. Então, isso tudo vai ser determinante para o sucesso daquele tratamento, né? Condições climáticas, no momento da aplicação e após a aplicação, questões de compatibilidade físico-química e a estabilidade da mistura. Aí sim entra fortemente a figura do prestador de serviço, né? Conhecer os produtos que estão sendo aplicados, né? Testar previamente essas misturas. O atingimento e a cobertura do alvo. Aí também, né, entrando no que o Gustavo falou na apresentação dele, sobre densidade de gotas, tamanho de gota, uniformidade de gota, tudo isso são pontos que são de responsabilidade e são inerentes ao aplicador, né, ter esses conhecimentos aí. E a uniformidade da aplicação aérea aí. Então, alguns cuidados aí, e a prática mostra que
que tudo isso aí influencia bastante. Então, né, deixar esse recado para o produtor se atentar a tudo isso, né? Não basta uma boa aplicação se o restante do cenário não tá favorecendo um bom resultado. Ilustrando um pouco, né, da questão dos papéis sensíveis, que o Jonas comentou, que foi feito a coleta também durante a aplicação lá na propriedade dele, é prática da Grise fazer essas coletas em campo para se avaliar como que está sendo a efetividade, né, da chegada do produto no alvo. Um outro case bem legal da gente conversar aqui, Alaor, o Jonas aí também, como ele mencionou no começo da nossa conversa aí, em particular, ele planta um pouco de milho, mas a família dele lá a gente conhece, tem uma produção significativa de milho, e hoje uma prática que vem ganhando força aí, né, embasada por pesquisas científicas e tudo mais, é a aplicação de fungicida também no milho, né? Hoje no arroz é uma técnica consagrada, ninguém mais hoje pensa em plantar arroz e não aplicar fungicida, pelo menos em Santa Catarina, né? Então, o milho o produtor tem percebido que essa prática também tem um ganho importante em qualidade da lavoura, qualidade do grão, qualidade da silagem, aumento de produtividade. No entanto, o porte da cultura não favorece esse tipo de aplicação. Então, no arroz, o produtor até consegue aplicar, né, com chupa-cabra, no entanto, ele tem um amassamento, né? No milho, não é só o amassamento que ele tem, né? Ele realmente não consegue entrar na lavoura quando ela está no ponto ideal de aplicação, que é, né, por exemplo, a lavoura da imagem que a gente tem ali. Então, hoje, as recomendações de aplicação são em V8, quando a planta está com 8 folhas, né, formadas por completo, e uma segunda aplicação em pré-pendoamento. Então, essa última aplicação, hoje na região, a gente não conta com equipamentos tratorizados que tenham porte para conseguir fazer essa aplicação. Então, o drone ele entrou como uma ferramenta perfeita para suprir essa necessidade, né, e fazer com que o produtor consiga proteger o potencial produtivo da lavoura. O fungicida ele não vai aumentar a produtividade, ele vai proteger o potencial que o produtor construiu, com uma boa semente, com uma boa adubação, com um bom manejo. Então, essa é a função do fungicida, né? Então, a decisão de se aplicar ou não fungicida não é uma decisão simples, né? Precisa se conhecer o material genético que está sendo cultivado, conhecer um pouco do histórico da área, conhecer a resistência desse material às doenças, né? Então, tudo isso aí vai levar à decisão do produtor em aplicar ou não. De inseticida, aplicação na lavoura do milho, também é possível com o drone, Fernando? Lhe pergunto porque um dos problemas constatados aqui, principalmente agora na safrinha, aqui na nossa região, tem sido, se o Fernando e também agora o Jonas já está nos ouvindo novamente, a cigarrinha branca aqui na nossa região. O drone também pode trabalhar nesse combate a esse inseto? Sim, é uma ferramenta. Hoje a gente tem algumas experiências de aplicação para cigarrinha em arroz. Aqui no norte a gente tem alguns casos de aplicação bem sucedida, mas hoje é uma aplicação que ela foi realizada poucas vezes pela empresa, né? Então, no caso do controle da cigarrinha em milho, a gente precisa conhecer bem a praga, conhecer os produtos registrados no mercado, conhecer o momento ideal de aplicação, para a gente poder dizer com propriedade se uma aplicação vai ser efetiva, né, ou não. Mas, com certeza, aí tem grande chance de, sim, o drone também atender essa praga. Porque a gente sabe hoje que, né, o baixo volume, através, né, das técnicas da aviação agrícola, tem sido uma importante ferramenta para controle de cigarrinhas em milho, em cana-de-açúcar, né, no centro-oeste brasileiro.
Sim, lhe perguntei porque o Jonas, nos ouvindo já também, deve saber disso, os nossos amigos produtores acompanhando esse vídeo, tem tido uma verdadeira infestação em algumas áreas aqui da nossa região, e as imagens que tivemos a oportunidade de conhecer a semana passada, realmente mostra que esse inseto, uma vez estando na planta, ele acaba propriamente nesse caso aqui, como o milho, né? Eu confesso que eu não conhecia, Jonas. Tu tá ciente já desse ataque aí de cigarrinha no sul? Para mim é novidade também, é novo. Meu irmão comentou essa semana, aí ele me mostrou uns vídeos assim de umas fotos de algumas lavouras que sofreram ataque. Mas é um absurdo, né? Onde elas entram forte aí, elas acabam com a lavoura, né? Não sobra nada em pé, né? É um desastre, né? E ele comentou também que nas lavouras dele já tem alguma coisa, já tem alguma incidência de ataque. E aí começa a ser preocupante, né? Aí a gente já tem que começar a pensar em forma de controlar isso aí, né? Eu não sei se já tem algum veneno, algum controle, né? Mas vamos ter que correr atrás, né? Porque é uma dificuldade grande, né? As grandes propriedades, assim, no Brasil, aí já estão sofrendo bastante. Mas eu acho que tão logo vai surgir algum produto que controle, né? Fernando, tu já sabe de alguma coisa? Assim, eu não sabia que estava tendo essa ocorrência no sul do estado, é novidade para mim, mas a gente sofreu aqui já uns 2 anos aqui no norte do estado com a cigarrinha, a sogata, né, em arroz, que é uma cigarrinha de hábito parecido com essa que ataca o milho, não é exatamente a mesma espécie, mas é uma praga extremamente agressiva e causou danos aqui assustadores para alguns produtores de arroz, né. Então, essa safra aí a gente vem monitorando, ela está presente na região, novamente. A gente não sabe ainda mensurar, né, os danos que ela vai gerar nessa safra. Mas sim, no Centro-Oeste a gente tive conversas aí com, né, os consultores aí que nos assessora aí, que a gente tem um contato direto no Centro-Oeste aí, o pessoal da aviação agrícola. Eles têm tido sucesso em controle dessa cigarrinha, associando os produtos biológicos com controle químico. Então, só o controle químico, ele não é simples de obter eficiência completa da praga, porque ela tem um ciclo muito rápido e uma reinfestação muito rápida, né? Então, não é uma informação oficial, a gente precisa entrar nos detalhes, né? Conhecer produtos, poder falar de doses e de posicionamentos, mas quem tiver interesse aí, a gente pode estar se predispondo a ir a fundo na informação e buscar uma recomendação para se aplicar aí na região e ver se isso se torna efetivo. Muito bem. O fato é que na aplicação de inseticidas, fungicidas, ou seja, herbicidas, Fernando, já encerrando aqui esse nosso bate-papo tão interessante com os nossos amigos da Grise e também ainda com o Jonas, o fato é que a Grise estará sempre ao lado do produtor. Positivo. Essa é a nossa intenção, né? De poder estar ajudando em tudo que a gente tem condições, aí, seja com conhecimento técnico, seja com serviço, seja com produtos. Operacional, que a gente tem como prática estar executando, entregando aos produtores, né, e os técnicos da cooperativa que assistem o produtor, onde a Grise, após o serviço realizado, entrega, né, um mapa da área aplicada ao produtor, com as informações das condições climáticas de aplicação, tanto início como fim da aplicação, os produtos e as doses que foram aplicadas. Desculpa. E também, quando coletada a amostra da deposição, também é anexado no relatório, né? O produtor tem um acompanhamento do serviço realizado. Então, meu contato, deixo aqui à disposição o e-mail, telefone, e hoje eu estou
principalmente situado aqui em Joinville, onde é a sede da Agrise, no norte do estado. Com uma frequência aí grande, a gente está no sul do estado também, acompanhando e ajudando nos trabalhos aí de aplicação. Então, podem estar entrando em contato ou mesmo através da cooperativa. Tem o Micael, que também está em tempo integral aí na região, também pode estar fazendo esses atendimentos e encaminhando para a Agrise aqui em Joinville o que for da nossa atribuição. Muito bem. Jonas, o nosso amigo produtor, Jonas Acorde, de Morro da Canoa Sombrio, dá para recomendar o trabalho da Agrise aos seus amigos aí vizinhos, né, Jonas? Tá, sim. Eu vejo, Alor, que eles têm as dificuldades deles, tá? Mas eles estão bem organizados. Dá para perceber que eles querem fazer as coisas bem feitas. O aparato deles, a equipe deles é bem organizado, o pessoal são bem treinados, os equipamentos assim são bons, né? Eu acho que eles começaram bem. Eu acho que eles começaram da maneira certa, tá? A minha opinião seria essa, certo? Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Jonas. Certo, Fernando? Fernando, também lhe agradeço, principalmente, é claro, os nossos amigos e amigas associados, não associados, que estão visitando esse 17º Campo Agroacelerador da Cooperja, nesse ano de 2021, na versão online. Seja sempre bem-vindo, juntamente com os nossos demais amigos da Agrise aqui à nossa região. Muito obrigado a todos aí, aos produtores, e fica aí o convite para vocês que assistirem esse conteúdo, gostarem, puderem indicar para outros produtores. Reforço aqui mais uma vez, né, para quem não assistiu ainda, assista a apresentação do Gustavo. Ele vai conseguir apresentar melhor alguns aspectos técnicos, né? Aqui foi realmente uma pincelada mais prática do que a gente tem feito a campo. Então é isso aí, qualquer coisa, precisando da Agrise, estamos aí à disposição, ao ladinho do departamento técnico aí em Jacinto Machado. Muito bem, Jonas, Fernando, muito obrigado. Essa é a Agrise, precisão, cultivo inteligente e sustentabilidade na agricultura de precisão, nessa parceria tão interessante e extremamente rentável, juntamente com a Cooperja. Agradecemos a todos pela audiência e vamos ficando por aqui com mais um painel tecnológico do 17º Campo Agroacelerador da Cooperja.